Olá, amigos! Dando continuidade aos nossos estudos sobre história da arte, nós estamos falando, como vocês bem sabem, da arte pré-colombiana. No primeiro vídeo nós vimos ali sobre os povos olmecas, nós falamos ali sobre o povo de Teotihuacan e sobre o povo maia. Agora nós vamos dando continuidade aos nossos estudos, vamos falar sobre o povo asteca. O povo asteca, pessoal, para começar o começo de conversa, eles não se chamavam astecas, eles se autodenominavam mexicas, ou mexicas para nós em português. Nesse quesito, asteca é o nome que foi dado a eles pelos espanhóis quando chegaram. Ao interpretar a sua linguagem, ao interpretar os seus escritos, dessa forma eles encontraram esse nome, astecas, e começaram a chamá-los assim. E esse nome fez eles chegarem até nós. O povo asteca, pessoal, vai encontrar o seu auge aqui do século XIV ao século XVI. Século XVI, quando chegam os espanhóis e destroem por completo a civilização asteca. No quesito de arte, pessoal, destaca-se a geografia, a arquitetura de Tenochtitlan. Tenochtitlan, capital do Império Azteca, que é uma espécie de Veneza das Américas, porque foi construída em uma ilha do Lago Texcoco. A ilha do Lago Texcoco foi sendo tomada pelas construções do povo azteca, da capital, foi sendo ampliada para ilhas menores, e os aztecas também desenvolveram tecnologia para criar ilhas artificiais para ampliar o território ali da sua capital. Tenochtitlan, pessoal, era tão importante que nós temos aqui que em 1519, mais ou menos, ela estava com 300 mil habitantes. Cara, 300 mil habitantes, naquele momento, no século XVI, quando chegaram os espanhóis aqui, só Paris tinha mais gente do que ela na Europa, e no Oriente só Constantinopla, ali nós estamos falando ali, que tinha mais gente. Do resto, cara, Tenochtitlan era a cidade do nível de Paris. E detalhe, quando os espanhóis aqui chegaram, ficaram assim admirados com a limpeza, com a organização, com toda a organização e a limpeza que nós tínhamos ali. No centro de Tenochtitlan, pessoal, estão ali os principais prédios, os templos, o mercado, e aí nós temos essas referências. Além da arquitetura de Tenochtitlan, né, pessoal, nós temos aqui essa questão dela ser essa cidade gigante, bem organizada. Nós temos aqui os templos, né, como nós falaremos daqui a pouquinho. Mais uma vez, os templos eles seguem de uma estrutura geral piramidal, como nós vimos lá em Kukulcán, como nós vimos lá em Teotihuacan. Então, são construções piramidais em escalas, né? Os templos astecas também seguem a mesma linhagem. E por fim, né, pessoal, nós temos as esculturas, tá bem? Feitas em grandes pedras, e também as máscaras. Pessoal, ali nós temos vendo ali, nós podemos observar essa máscara mortuária, né? Infelizmente ela está bem avariada, com as suas placas de jade quebradas e tal, né? Então nós temos aqui, pessoal, essas máscaras mortuárias. Por quê, pessoal? Nós temos que o povo asteca, como nós comentamos até no povo maia, há uma relação muito próxima da morte, né? Muito próxima da morte. Então o que eles faziam para determinados festivais, para determinadas reuniões de sacrifício, né, muitas vezes envolvendo sacrifícios humanos, eles pegavam e sacrificavam o indivíduo em honra ao Deus, muitas vezes mimetizando o Deus na figura daquele indivíduo, e transformavam o crânio, transformavam a cabeça do indivíduo em uma máscara também. Não apenas máscara mortuária, mas máscaras para festividades, correto? Dessa forma, pessoal, nós temos esses elementos que chamam a atenção em toda a estrutura artística asteca. Olha só, gente, aqui, como eu falei, nós temos um esquema de uma maquete de como era a cidade de Tenochtitlan na parte central. A parte central de Tenochtitlan, tá vendo lá? Ó, se você olhar lá em cima tem um desenho. Aqui, pessoal, olha só, essa parte central, aqui um desenho, né, do Lago Texcoco, aqui a parte central, onde temos o Templo Maior, a Praça de Mercado, e ao redor nós temos as ilhas onde vivia a população. A parte central da cidade era provavelmente desta maneira. Por que, professor, você disse provavelmente? Não tem ruínas? Gente, é o seguinte, Tenochtitlan hoje em dia é a cidade do México. O lago foi aterrado, não existe mais. A cidade do México foi construída em cima da cidade de Tenochtitlan.
Então existem muitas ruínas, só que na verdade muitas delas, elas foram destruídas. Quando os espanhóis chegaram aqui, pessoal, uma coisa importante, quando os espanhóis chegaram aqui, agora nós estamos falando de astecas, falando de povos depois dos espanhóis, quando os espanhóis chegaram aqui, eles tinham uma questão que era destruir as construções nativas que tivessem símbolos religiosos, símbolos políticos, destruir as construções de símbolo de poder, justamente para quê? Para que fosse feita literalmente em cima as suas próprias construções, mostrando que o poder político dos espanhóis era mais forte, mostrando que o poder do Deus espanhol era mais forte. Tudo isso era feito literalmente em cima da construção ali natural, pré-colombiana, para mostrar o poder. Por isso que Tenochtitlan, nós temos ruínas sim, mas muito foi destruído pelos próprios espanhóis. E depois, na modernidade, então, nem se fala, né? Para se fazer uma escavação arqueológica em Tenochtitlan é uma vida, porque é a cidade. Não dá para fazer esse tipo de coisa. Aqui, pessoal, nós temos o Templo Maior, que é, como o nome diz, o mais importante templo da religiosidade de Tenochtitlan. Segue aquelas mesmas estruturas, pedra assentada com argamassa, né? Construção piramidal, como nós vimos lá em Teotihuacan, como nós vimos lá em Kukulcán. Dessa forma, pessoal, nós temos aqui o que seria o Templo Maior. O Templo Maior, pessoal, estilizadamente seria desta forma, a escadaria. Essas duas torres são duas torres em louvor a dois deuses, né? Os dois deuses irmãos que estavam aqui neste local. Dessa forma, pessoal, o Templo Maior, né? Aqui embaixo onde ficavam os astecas, se reunindo na hora dos rituais, reunindo na hora dos sacrifícios. Pessoal, foram encontradas várias centenas de ossadas de pessoas sacrificadas aqui perto, né? Então, assim, os rituais de sacrifício eram muito importantes. O Templo Maior, pessoal, era o símbolo máximo dessa questão. Pode observar aqui essa construção. Na escadaria do Templo Maior, pessoal, na escadaria aqui do Templo Maior, né, o Templo Maior também foi ampliado várias vezes, ele foi sendo ampliado, cada vez ficando maior, e sempre foi sendo mantido na sua escadaria aqui embaixo, essa pedra. A pedra Coyoxualqui, né? Desculpa aí pronunciar essas línguas pré-colombianas, é difícil. Né? A Coyoxualqui, né? Ela nos mostra uma mulher toda decapitada, toda cortada. Como assim? Nós temos aqui o corpo. Reparem aqui, nós temos essas ondinhas aqui, ó, no pescoço, nos braços e nas pernas. Aqui você vai ver, esse é o corpo. A cabeça dela está de lado, cortada. Um dos braços está aqui, ó, separado, tem até o ossinho saindo aqui. O outro braço está aqui separado. A perna está aqui separada. E a outra perna está aqui separada. Está vendo, pessoal? Essa aqui é uma mulher decapitada. É uma divindade que, segundo uma passagem da mitologia asteca, pessoal, quando nasce o sol, né, a mãe deles, a deusa mãe, já tinha tido a lua. Mas aí ela engravidou do sol. Correto? Quando a lua ficou sabendo que a mãe estava grávida do sol, ela pegou e ficou com ciúme e tentou matá-los. Nesse momento, o sol já nasce adulto e armado, certo? E já mata a irmã lua e decapita, pica a irmã lua. Então, essa pedra nos mostra esse fragmento, nos mostra essa ideia. E ela está justamente do lado aqui. Estava do lado da escadaria do Deus Sol. A escadaria do Deus Sol ficava aqui. E aqui nós tínhamos aqui o Deus dos ventos, o Deus das chuvas, que ficava nesse lado aqui. Então o Sol e a chuva, importantes elementos no Deus do Templo Maior. Dessa forma nós estamos encontrando aqui essas pedras, que são aquelas pedras, as construções, as esculturas megalíticas, né, que nós falamos ali no começo. Além dessa pedra aqui, pessoal, a mais famosa pedra de esculturas gigantescas em pedra, né, encontrada na capital asteca, realmente é a Pedra do Sol. A Pedra do Sol, né, pessoal, ela é uma pedra que ficou conhecida como calendário asteca, mas na verdade ela é a Pedra do Sol. Também poderia ser utilizada por calendários, né? Aqui, pessoal, ela tem
mais de 3 metros de diâmetro, né? Essa pedra aqui gigantesca. E ela provavelmente ela tem várias interpretações, mas todas ligadas às divindades. Ela era, pessoal, como nós sabemos, os astecas, os maias, os incas, os povos de Teotihuacan, todos eles coloriam suas obras de arte dessa forma. Ela era dessa maneira. Vocês podem observar aqui, nós temos aqui provavelmente a figura do governante, as suas mãos em garras segurando provavelmente corações humanos. Aqui, a sua língua em formato de punhal. Então, nós temos vários elementos aqui que nos relatam aqui. Aqui, mais uma vez, encontrado aqui embaixo, figuras divinas, as divindades, né? Os irmãos beligerantes aqui e tal, né? Então, pessoal, nós temos essas questões envolvendo a escultura também dos astecas. Essas são as mais importantes. E aqui, pessoal, nós temos as máscaras. Essa aqui, pessoal, né, gente, são máscaras, cada uma delas evoca o deus Tezcatlipoca. Tezcatlipoca, deus da morte, deus do submundo. Aqui, pessoal, nós temos que isso aqui é uma máscara mesmo. Aqui, ó, dá para você ver que essa parte de trás, ela é de couro. Por quê? Os caras serraram, pegaram o crânio o indivíduo que participou dos rituais, que participou da divindade passando-se pelo Deus, ele vai ser sacrificado. Depois pegaram o crânio dele e cortaram na altura aqui, ó, ficando a parte de cima, e cortaram na altura das mandíbulas aqui, né, a altura do maxilar. E aí colocaram couro por dentro, colaram couro por dentro e a mandíbula se mexe, certo? E aqui, você pode observar nesse detalhe aqui, são as fitas do qual as pessoas amarravam, o sacerdote amarrava essa máscara na cabeça para se fazer passar pelo Deus ali antes do sacrifício. Todas essas aqui, pessoal, repare só, aqui nós temos os dentes verdadeiros, o crânio verdadeiro, aqui nós temos um pedaço do crânio, os dentes, eles ornamentavam esses crânios justamente com essa relação com a morte e tal, o sacrifício humano, a vida, o sangue para dar a vida, né? Nós já falamos lá nos maias, os astecas eram muito similares a essa questão, porque eles surgiram em lugares muito similares. Aqui, pessoal, nós temos, mais uma vez, olha só, aqui dá pra gente ver bem o crânio. Como que, essa aqui não foi cortada, essa aqui não era uma máscara, né? Era realmente um enfeite. Olha só, pessoal, como a gente vê aqui que o jade foi deslocado, caiu, né? A gente tem aqui que dá para a gente ver bem o crânio aqui dessa peça aqui. Né, pessoal? Uma coisa, gente, todas essas peças, elas foram banidas. Por quê? Muitas delas foram enterradas. Por quê? Porque quando o espanhol chega aqui, ele quer impor a sua visão religiosa, quer impor a sua visão sobre o nativo. Então, como eu falei, muito foi destruído, Teotihuacan foi destruído, muito se perdeu. Por quê? Porque eram coisas pagãs, eram adorações ao demônio e essas situações que nós temos acontecendo aqui. Mas em Enho, pessoal, nós temos que destaca essa questão ali dos povos astecas. Aqui, gente, nós temos mais esculturas em jade. Olha só, pessoal, como que esse jade aqui é um jade muito puro. Olha esse aqui. Esse verde meio amarronzado, bem intenso, né? Então, gente, nós temos aqui esses pontos que nos mostram a qualidade da arte dos astecas. Bom, vamos sair um pouquinho agora, pessoal, nós vamos dar um tempo, nós não vamos mais ficar na América Central. Tudo que nós falamos agora, pessoal, estava na América Central. Todos esses povos, Teotihuacan, astecas, maias, tudo estava na América Central. Mas agora nós vamos para a América do Sul. E na América do Sul nós vamos falar de um povo muito interessante, que é o povo Nazca. O povo Nazca, pessoal, está localizado na região sul do Peru. Na região sul do Peru. Nesse quesito nós temos um destaque muito grande para uma cerâmica. Gente, olha só essa cerâmica desenvolvida pelo povo Nazca. Cara, se eu falasse para vocês, se eu mostrasse essa foto e falasse assim, isso que foi feito ontem, vocês acreditavam se eu mostrasse para vocês. Por quê? Porque é muito elaborado. Há uma fineza, uma delicadeza muito grande na cerâmica desenvolvida pelo povo Nazca. A colorização, pessoal, uma coisa muito importante na cerâmica, não só do Nazca, mas toda a cerâmica nós veremos agora. A colorização, há um colorido, um detalhe muito grande, um apuro e um refinamento muito grande nas cores utilizadas por esses povos. Além disso, né, pessoal, o povo Nazca desenvolveu estruturas arquitetônicas de aquedutos. Cara, os aquedutos Nazca, eles vão viver ali na região do Peru, próximo às regiões desérticas, e os aquedutos feitos pelos Nazca, não eram aquedutos tipos romanos, não eram externos, eram internos, eram aquedutos subterrâneos. E as suas perfurações,
os seus poços, as suas buscas pelos lençóis freáticos do subsolo, até hoje são utilizados pelos povos, pelos camponeses do local que vivem onde vivia o povo Nazca. Então, isso para você ver o quanto que eles eram avançados. Mas se fala do povo Nazca, o que chama atenção mesmo, gente, são os geoglifos. Os geoglifos são conhecidos como as linhas de Nazca. O deserto da região do povo Nazca, pessoal, é um deserto que tem muito óxido de ferro, é um deserto muito ferroso, e é um deserto que fica avermelhado. Como ele fica muito avermelhado, aqueles grandes vãos avermelhados, a sua parte mais, se você cavar um pouco, vai ter uma areia mais clara, uma areia branca embaixo dele. E cavando essas areias, o povo Nazca fez gigantescos desenhos. Mas gigantescos desenhos. Desenhos tão grandes, mas tão grandes, que só foram descobertos no século XX, quando a região foi sobrevoada de avião. E só assim ela pôde ser observada. Aqui, pessoal, nós temos exemplos dos aquedutos subterrâneos Nazca, né, que era onde podemos ver os poços. Aqui, olha só, gente, a quantidade, né, dos poços que nós temos aqui. Você pode observar como que aqui é desértico e tal, né, mas aqui eles utilizam muito, auxiliam muito com a questão do aqueduto. Mas aqui nós temos um esquema do Planalto de Nazca. É gigante. Aqui nós temos, para vocês verem, nós temos aqui, pessoal, ó, aqui o condor, o macaco, o beija-flor, a aranha, o espiral, a árvore, o lagarto, o astronauta, né, o cachorro e essas linhas, todas essas linhas aqui, né, pessoal? Todas essas linhas feitas aqui na questão desse Planalto de Nazca. E aí, gente, mais uma vez entramos aí na questão dos conspirólogos, os teóricos da conspiração. Se lá em Palenque, que nós vimos no último vídeo, nós tínhamos o astronauta de Palenque, aqui nós temos um campo de pouso alienígena. Essas linhas seriam linhas para guiar os alienígenas, para poder realizar o pouso com maior tranquilidade, enfim, né, gente, essas coisas aí, né? Mas aquela coisa, né, pessoal? Você acredita naquilo que você quer. E se você quer acreditar, cara, você consegue achar argumentos para acreditar em qualquer coisa. Inclusive no astronauta de Palenque, inclusive nos alienígenas que fizeram Nazca. Agora, olha só. Esses são as linhas de Nazca. Aqui nós temos, né, pessoal, o macaco. Pessoal, isso aqui é fotografia aérea, porque é muito, muito grande mesmo, não dá para tirar. A fotografia, aqui o condor, o beija-flor, né, o macaco, a aranha, não dá para tirar, é muito alto, é necessário só avião para tirar essa questão. E aí, pessoal, só para a gente colocar um pouquinho mais de cereja nesse bolo de os alienígenas do povo Nazca, eu vou mostrar para você um museu que existe lá na região de Nazca, que é o Museu Maria Reich de Ica. Olha só esses crânios que existem neste museu. São crânios alongados, podem observar, né, pessoal? Os crânios são alongados, que foram encontrados lá, nessa região, era uma região de rituais religiosos, de templos religiosos, e lá nós temos aqui que foram encontrados vários crânios, alguns até com material orgânico ainda. Naquele esquema você consegue ver como que era feito o alongamento do crânio. A criança que era escolhida para ser ali sacerdote ou ser divinizada, de se passar pela divindade, né? Ela tinha o crânio amarrado desde pequeno e ele ia sendo modelado, amarrado e modelado, fazendo com que ele crescesse. Aí, né, gente, você junta linha de Nazca, que é um pouso alienígena, com o Museu Maria Reich, aí você tem o prato cheio para a galera falar que os alienígenas vieram aqui. Por quê? Porque esses caras, segundo os conspirólogos, tem nada a ver com a história, não tem nada a ver com essa conspiração. Segundo esses indivíduos, nós temos aqui que eles faziam o alongamento dos crânios para ficarem parecidos com seus deuses, que eram alienígenas, né? Bom, como eu falei, você consegue acreditar em tudo o que você quiser e você consegue arrumar argumentos para se autoconvencer de tudo que existe. Pessoal, aqui nós temos múmias que também foram encontradas lá naquele local. Esse local, pessoal, ele é tão desértico, tão seco, que quando as pessoas são mumificadas, as pessoas são enterradas, quando as pessoas são enterradas, às vezes nós temos aqui que elas acabam se transformando em múmias por aspecto natural. Não é como o Egito, que os caras lá no Egito mumificavam. Não, o cara era enterrado e acabava ficando mumificado devido às situações regionais ali. E aí, pessoal, vamos agora encerrando nossas aulas de povos pré-colombianos, mas não de povos da América.
Pessoal, falaremos dos Incas. Os Incas, como vocês sabem, pessoal, são os povos que viveram ali na região andina, né? Nós temos ali, que vai ser principalmente na região ali, né, dos Andes. Toda a parte andina vai ser tomada pelo grande Império Inca. Nós temos aqui que o auge desse império, pessoal, aconteceu entre 3.000 a.C. e 150 depois de Cristo, e 1.500 depois de Cristo. 3.000 a.C. e 1.500 a.C. Por que 1.500 depois de Cristo? Chegaram os espanhóis. Os espanhóis chegaram, da mesma forma que quando os espanhóis chegaram, destruíram o Império Azteca, quando os espanhóis chegaram, destruíram o Império Inca, né, pessoal? Acabaram com tudo. E aí, gente, nós temos o destaque para a arte, a cerâmica, policromismo, né, pessoal? Geometria, policromismo, as cores muito importantes, muito valorizadas. Dentro dessa ideia aqui, pessoal, do geometrismo, nós temos também destacar, como vocês verão daqui a pouquinho, eu mostrarei uma imagem, a tecelagem. A tecelagem inca também é muito importante, também com muitos padrões geométricos e muito colorido. Pessoal, se você tem uma peça de cerâmica, ou uma roupa, um manto, que utiliza muita cor, significa que você é privilegiado. Você é privilegiado. Por quê? Cor é dinheiro, é caro. Quanto mais cor na cerâmica, mais cara. Quanto mais cor nessa roupa, mais cara. Isso é o elenco que nós temos aqui, né, pessoal? Outra coisa que chama muita atenção, pessoal, na questão do povo Inca é a sua arquitetura. A arquitetura Inca, pessoal, era feita de pedra encaixada, apesar que em alguns locais você também encontra ali alguma utilização de argamassa, mas de uma maneira geral, a arquitetura Inca é feita de pedra encaixada. Essas pedras, elas eram polidas de maneira a se encaixarem umas às outras. Eles faziam isso de duas formas. Quando a arquitetura era para templos, palácios, eles poliam a pedra com exatidão para ela ficar perfeitinha, certo? Quando a arquitetura era para qualquer outro local, para uma muralha ou para outra coisa, eles poliam a pedra, mas mantinha mais ou menos a forma que ela era e fazia tipo um quebra-cabeça. Fazer esse tipo de quebra-cabeça, montando ali, como nós veremos daqui a pouquinho. Começamos, né, pessoal? Detalhe, quando os espanhóis chegaram, a arquitetura, as estruturas incas eram tão sólidas que os espanhóis acabaram reutilizando as estruturas incas para fazer as suas próprias construções. E vocês vão ver como que a Inca é melhor. Pessoal, aqui nós temos os quipus. O que é um quipu? Pessoal, quipu é uma forma de comunicação inca. Por quê? Porque os incas não tinham língua escrita. Lá nos maias nós tínhamos aquela língua escrita maravilhosa, os pictogramas. Aqui, como é que eles faziam? Como eles se comunicavam, faziam passar informações? De forma oral, mas por meio dos nós. Essas cordas cheias de nós, as cores, os formatos dos nós, os comprimentos das cordas, tudo isso tinha um significado de comunicação. E dessa forma, os incas se comunicavam, né? Quando precisava escrever, eles faziam esse tipo de situação. Principalmente para a administração pública, né, gente? Quem fazia isso com muito rigor era a administração pública. Bom, aqui nós temos a tecelagem, né, pessoal? A tecelagem inca chama-se compi. Olha só o padrão geométrico. Um padrão geométrico, um padrão de colorismo. Haviam mulheres que eram selecionadas e viviam à parte da sociedade somente para fazer tecelagem. Somente fazer tecelagem. Era muito, muito, muito valorizada. Esse tipo de manto, esse manto, ele era geralmente usado pelos governantes, pelos altos sacerdotes. Esses mantos já foram oferecidos em sacrifício, queimados em sacrifício. Por quê? Porque é caro. Muito caro. Aqui nós temos exemplos da cerâmica inca. Pessoal, olha só que lindas, coloridas, os padrões geométricos, cara, é muito fantástico. Aqui nós temos o deus do sol, o principal deus inca, Inti. Na verdade, pessoal, Inca significa governante. Por que eles chamavam... Por que mesma coisa aconteceu com os astecas. Os incas foram chamados de incas pelos espanhóis. Eles se autodominavam Quechua, que é o nome da sua própria fala, a sua língua. A língua que os incas falavam era a língua Quechua, que é falada até hoje naquela região. Mas o governante chamava-se Inca ou Sapa Inca. Então, como os espanhóis chegaram, ao ver o governante chamado Inca, eles começaram a chamar povo dos Incas, povo de Inca, virou
Império Inca, né? Mas esse não é esse tipo de coisa. Esse é o principal deus, o deus Sol. E o deus Sol, pessoal, tinha muitos louvores para ele, utilizando principalmente o ouro. A relação dos povos pré-colombianos com o ouro, pessoal, não era como a relação dos povos europeus. O ouro era uma relação de divindade, o brilho, o sol, como nós veremos daqui a pouquinho. E aí, nós temos esse copo cerimonial. Os incas, pessoal, faziam muitas cerâmicas, né? Eu poderia ter colocado eles faziam copos cerimoniais. Eles faziam copos cerimoniais de madeira, de cerâmica, mas eu escolhi colocar esse de ouro para vocês poderem observar justamente o apuro da habilidade, a habilidade de manipulação do ouro dos incas, né? Cravejado aqui de pedras. Olha aqui o deus Inti novamente, para você ter uma ideia. E aqui nós temos o Coricancha. Coricancha, pessoal, ficou o A aqui para baixo, mas é Coricancha, ele era um local de rituais, é um tipo templo do Deus Sol. Eram várias construções que louvavam o Deus Sol. Não é isso, né? Preciso falar? Isso é a catedral que foi construída em cima do local do templo. Lembra que eu falei que os incas reaproveitavam? Esse muro é inca. Olha só a diferença. Esse muro é inca, é utilizado como alicerce. Essa construção é espanhola. Olha a diferença de habilidade. Esse local, pessoal, originalmente a gente pode ver alguns resquícios. Tá vendo aqui? Inca, espanhol. Isso aqui é moderno, né, gente? Isso aqui não. Isso aqui é espanhol. Isso é inca. Então, olha a diferença. A gente consegue ver essas coisas, né, pessoal? E aí, nesse local, pessoal, era um local de divindade e louvor ao Deus Sol. Segundo a tradição, ele era todo cheio de esculturas internas, das paredes em baixo relevo, e as paredes eram banhadas a ouro. As paredes eram todas banhadas a ouro. Por quê? A casa dourada. Coricancha significa templo dourado, casa dourada. Era tudo dourado por dentro mesmo, louvor ao Deus Sol. Claro que o ouro foi retirado, né? Derretido e levado pelos espanhóis. Mas não é só isso. Ele tinha um jardim. O Coricancha tinha um jardim, cara. E esse jardim tinha um mini mundo. Um mini mundo inca que tinha as pessoas, tinha estátuas das pessoas, estátua dos animais, estátua de tudo. De toda a fauna dividida ali daquele local. Estava ali naquele jardim. Ah, professor, mas isso é normal. Não é normal se as estátuas forem feitas de ouro e de prata, como eram no jardim Coricancha. Cara, os caras tinham um mini mundo inca, reconstruindo a geografia inca, reconstruindo os povos incas, tudo feito de ouro e de prata. Lembra quando nós falamos lá da tumba do imperador Tihuanaí na China? Então, aqui no Império Inca tinha mais ou menos parecido sobre isso. Só que, se você ver, era ainda muito rico, porque aqui nós temos todas as estátuas feitas de ouro e de prata. Infelizmente, gente, não temos, obviamente, essas imagens. Por quê? Porque os espanhóis levaram as estátuas embora e derreteram o ouro para levar para a Espanha. Simples assim. E aí, pessoal, lembra? É tão simples que perde a graça. Aqui, novos exemplos de reaproveitamento de arquitetura inca e espanhola. Olha só, muros incas, bases incas e a parte de cima espanhola. Aqui, pessoal, esse aqui é o Sacsayhuama. Sacsayhuama. Esse aqui, pessoal, era uma mega fortaleza, é a maior estrutura. Reparem, olha só, lembra que eu falei para vocês? Reparem aqui, quando nós estamos falando de templo. Olha os quadradinhos, tudo perfeitinho. Polidinho, certinho. Olha aqui, quadrados, polidinhos, certinhos. É um templo, arquitetura melhor. Se você está falando de uma outra estrutura, aí já isso aqui é uma muralha. Olha só como é que eles estão diferentes. Continua sendo de pedra encaixada. Essa muralha protegia um local também ali de rituais chamado Sacsayhuama. Ela protegia esse local. Olha aqui. É a maior estrutura da capital Cusco. Até hoje, pessoal, né, a capital, né, o Cusco é uma cidade importantíssima e Cusco era a capital do Império Inca. Cusco, nós temos aqui, essa aqui, pessoal, é a chamada Pedra dos 12 Ângulos. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Imagina o trabalho de polimento, de quebra-cabeça que os caras tiveram para encaixar essa bichinha aí. Então era tudo pedra encaixada, mas toda polidinha. Provavelmente aquele sistema de abrasão lá, usando outras pedras iguais para poder fazer isso. E aí, pessoal, nós temos aqui, esse aqui é Cusco.
Aqui nós temos a planta baixa de Cusco. Essa é Cusco moderna. A Cusco original era menor. A Cusco original, segundo diz a tradição, ela foi feita no formato de um puma. Puma, animal sagrado, né? Puma para os incas, jaguar para os América Central. Na América Central, o jaguar. Na América do Sul, o puma, que é a onça parda, né? Que nós temos ali aqui no Brasil. E aí, pessoal, segundo a tradição, Cusco foi feita em formato de um puma. Olha só. Tá vendo? Essa é a original Cusco. Essa aqui não. Essa é a original Cusco. Ô, professor, mas não parece? Cara, sabe até que parece? Lembra? Gente, lembra, né, meu? Os caras não fizeram um puma ali perfeito, mas lembra. Como lembra? Olha aqui. Olha que fofinho esse gatinho. Repara aqui o formato, olha o formato do gato saltando, olha o formato. Não parece? Olha se colocar o sobrepor, olha só como é que lembra. Ó. Lembra, né? Cara, se é verdade, nunca vamos saber. Mas que é legal que é interessante né? Pessoal, então, nós temos aqui Machu Picchu. Machu Picchu, pessoal, é uma das joias da cultura inca. Por quê? Porque Machu Picchu, apesar de ficar muito próximo de Cusco, nunca foi encontrada pelos espanhóis. Por quê? Machu Picchu fica assim, tipo uns 60, 70 quilômetros de Cusco, mais ou menos. Mas nunca foi encontrada porque ela fica nas montanhas. Ela ficava escondida nas montanhas. Ela só foi encontrada no começo do século XX. Por isso que muitas coisas dos incas que foi destruída pelos espanhóis... Lembra que nós falamos, quando comentamos os astecas, falamos da capital Tenochtitlan, que foi destruída pelos espanhóis? Cusco é igual. Muita coisa foi destruída. Agora, em Machu Picchu, não, porque nunca foi encontrada. Tem umas coisas importantíssimas aqui em Machu Picchu, né? Aqui nós temos aqui essa parte, que você pode ver que ela fica nas montanhas mesmo, que até hoje existem. Teoricamente, pessoal, olha só, essa aqui é a Intihuatana. A Intihuatana é uma pedra que era utilizada para medições astronômicas, medições de relógio, de hora, de calendário. A astronomia, pessoal, era muito, muito forte no povo inca também. Tinham altos conhecimentos matemáticos. Segundo acreditam os historiadores, toda a cidade inca tinha uma pedra dessa. Essa pedra serve para fazer várias e várias medições, vários estudos astronômicos pelos incas. Segundo os estudiosos, toda a cidade tinha uma dessa. Mas por que não foi encontrada? Porque foi destruída. Como o espanhol chegou, naquele processo de imposição cultural, essa aqui era vista também como um local de ritual, então um local pagão, os espanhóis destruíram. Sobrou essa aqui que está justamente em Machu Picchu. Por que sobrou? Porque os espanhóis nunca encontraram essa cidade. Aqui, pessoal, nós temos aqui o templo principal. Este local não está faltando a quarta parede. Não está faltando a quarta parede, ele é aberto assim mesmo. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vãos. E aqui nós temos, não dá para ver na foto, mas aqui nós temos uma pedra que ela está na parede, mas ela tem um pedaço, tipo fosse um banco, que ela é utilizada aqui justamente, acreditava-se que ela era utilizada justamente para rituais. Além da a pedra calendário, além do templo do sol, nós temos aqui o templo maior, perdão, o templo principal, nós temos aqui o templo do sol. Esse templo aqui, pessoal, está aqui em formato semicircular, um formato de semicaracol, que era utilizado aqui, né, para rituais. Nós estamos falando da parte, pessoal, tudo que nós falamos da parte de Machu Picchu, né, é a parte, porque assim, Machu Picchu, pessoal, ela tem duas partes. Vamos voltar ali rapidinho. Tem a parte que está aqui no topo, que é a parte ritualística, a parte cerimonial, a parte de governo, e aí embaixo, ao redor da montanha, tinha mais partes de território, tinha mais elementos da cidade. Então, Machu Picchu ela tinha duas partes, uma parte oficial, governamental, religiosa, e uma parte para a população sobreviver. Tudo que nós mostramos é justamente a parte religiosa sacerdotal. Por quê? Porque é justamente isso que foi destruído. Em Machu Picchu não, mas o restante foi. Pessoal, nós finalizamos aqui nossos estudos sobre a arte pré-colombiana, mas calma, como eu falei, nós paramos de falar sobre os povos pré-colombianos. Não vamos parar de falar sobre a arte das Américas. Nosso próximo encontro, nós continuamos falando de arte desenvolvida pelos povos americanos, porém, outros povos além dos pré-colombianos. Meus amigos, desejo a vocês um grande abraço, vida longa e próspera
e até a próxima.